Bom, vamos lá, testando. Hello everyone, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui. Hoje a gente vai falar sobre as prepositions, tá? Tava gravando a aula um pouquinho mais cedo, só que ela deu uma travadinha, então eu vou tentar deixar ela mais simples aqui, tá? Pra que não trave novamente, a gente não perca o trabalho, que eu já tava devendo esse vídeo faz um tempinho. E como eu tinha que fazer esse vídeo já para um aluno meu, eu resolvi fazer também para quem tá fazendo o concurso, né? Vamos falar sobre prepositions então, pessoal. Preposições é a mesma coisa do português, tá? A gente vai usar várias preposições. As mais comuns são o at, o in e o on. Então são as mais famosas, as mais utilizadas, né? Deixa eu até apagar esse círculo aqui, ó, para só mostrar para vocês, né? As mais famosas. O que que fazem as preposições, galera? Elas ligam dois ou mais termos da oração, tá? São aquelas palavrinhas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu chego em casa. Eu chego em casa, ó, eu chego em, né, em algum lugar, né? E porventura esse lugar é o que, né? A casa, tá bom? Então você vê que vai fazer essa ligaçãozinha, ó. Vai ficar no meio do caminho aí fazendo uma ligação. Então, ó, em, tá? No e na, né? Para lugares, são basicamente as traduções que a gente consegue passar, tá? Para em et 1. É isso mesmo só. Basicamente isso. Bom, então resumindo aqui, ó, nessa nossa imagem a gente já localizou a preposição, né? Esse nosso em, né? Então eu falei aqui, ó, de maneira geral, tá? Em, o, no e na. Mas, tá? Não se preocupem muito com isso, porque não vai ter tradução literal, como vocês vão ver aqui na luz, ó. Não existe tradução literal para prepositions, tá? Em alguns casos você vai traduzir no português como no, em outros como na, né? Então em alguns no, na, outros em, tá bom? Por exemplo, em casa, né? Vou falar at home, beleza. Mas o at, por exemplo, ó, at the, sei lá, at the park. Olha que interessante, ó, no parque. Você viu que uma hora é em, outra hora é no? Né? Não tem como a gente fazer isso, tá? Outra coisa aqui, ó, no, sei lá, na parede, tá? Na parede. Na parede, em inglês é on the wall. Então vocês podem ver aqui, a tradução literal não tem como a gente fazer. No próprio livro, tá, que eu explico sobre as prepositions, eu tento dar algumas das possíveis traduções, mas no final eu falo bem claramente, né, que você precisa entender o quê? Precisa entender o contexto para entender as prepositions. Não adianta querer traduzir literalmente que não vai dar certo, tá? Não tem uma palavra para no, na, né, e em assim específica, não. Cada situação é uma situação, mas vocês vão ver aqui na tabela que é bem simples de entender. Então vamos direto lá pro livro, né? Já para deixar bem fácil aqui a compreensão. Bom, vamos aqui pro livro então, vamos descer um pouco. Eu estou usando a canetinha aqui. Então aqui, ó, o nome já diz, né? Vamos focar aqui ó, no in no et 1, né? Eu coloquei algumas traduções aqui, ó. Você viu dentro, no, né? On sobre, acima, do lado tocando, et tal, no tal local, né? Isso daqui tudo, pessoal, só são algumas das traduções que podem ter. Então, não, eu recomendo que vocês não olhem isso daqui, passem direto, tá? E agora olhem aqui, ó, o in. Olhando o in aqui, claramente o que você pode ler aqui em inglês, né? Caso você já esteja no nível intermediário. Place seen in three dimensions, né? Então, local visto, tá? Em três dimensões. O que quer dizer? Tá? O in. Pensa no in, aqui esse quadradinho seria uma sala ou uma caixa, o que você quiser, tá? Mas o in ele tá o que? Ele tá preso, tá enclausurado dentro desta caixa, tá? Ou seja, o in vai representar o que? Pessoas, tá? Pessoas, people, tá? Objetos, tá? Que se situam, tá? Dentro de outros objetos. É isso, tá? Então, por exemplo, né? Quando eu falo assim, ó, no Brasil. Quando eu falo no Brasil, quer dizer que está dentro do Brasil, não é verdade? Por exemplo, eu moro no Brasil, eu moro dentro do país Brasil, então, em Brasil. Nossa, é só isso, tá? Em Brasil, em dentro.
tá? Eu tô deixando o mais simples possível, tanto que eu fiz uma tabelinha, né? Mas, por exemplo, ó, dentro da caixa, né, ó, não tem aquele restaurante Jack in the Box, né, ó, in the box, tá? Dentro da caixa. Esses dois casos aqui, ó, em Brasil, in the box. Ah, mas tem uma cidade, né, uma cidade. Pô, se você tá na cidade, você tá dentro da cidade, não é? Então, in the city. Tá, eu vou colocar in the city aqui, ó, in the city of tal, né? Ou só o nome da cidade, por exemplo, sei lá, vou colocar o estado aqui, ó, em Paraná, né? Estado do Paraná. Mas pode ser, por exemplo, em São Paulo, a cidade, né? Em São Paulo. Então vocês perceberam que cidade, estado, até bairro, né? Tudo in? Sim, é tudo in porque tá dentro. Tá? Não tem como a pessoa ser maior do que a cidade, né? Agora a gente tem o at, tá? Tem o on, eu vou lá para baixo. Depois eu volto, tá? Mas é que eu preciso mostrar essas bolinhas aqui, tá? Até reduzir um pouco. Essas bolinhas aqui, ó, win, on e at. Que eu acho que aqui a gente já consegue matar essa diferença entre elas, né? Eu fiz até uma setinha aqui, tá seguindo uma sequência. Vamos dizer aqui o mais amplo, tá? Ao mais específico. Mas eu não gosto de olhar assim, mas quem gosta, tá? Dá pra fazer uma relação boa aí. Vocês vão acertar cerca... eu vi um professor britânico falando que com essa estratégia aqui você acerta de 80% a 90%. Eu diria a mesma coisa, tá? Porque sempre vai ter exceção, né? No inglês vocês sabem que tem exceção. Talvez caia na prova, mas muito provavelmente seu texto não vai ter essa exceção, né? Então eles querem o quê? Que você entenda o texto. Para entender o texto, você precisa saber, sim, o que significa em o in, o on e o at. Tá bom? Porque, por exemplo, alguém fala assim, ah, tinha uma coisa na parede. Tá. Mas você não sabe a diferença entre na parede e dentro da parede. O que você vai fazer? Como que você vai resolver essa questão? Se você não sabe essa coisa básica, né? A diferença entre dentro da parede, ou sobre a parede, ou na parede. Né? Então, por isso que vocês precisam saber pelo menos o básico aqui da diferença entre o in, o on e o at, que provavelmente vai ajudar sim em algum momento do seu texto, porque todo texto tem preposição. E as mais usadas são o in, o on e o at. Tá bom? Então, espero que tenha sido bem clara aqui a minha explicação, né, do porquê que a gente está vendo isso. Claro que a gente vai ver bem rapidamente, tá? Inclusive para o aluno que eu estou fazendo essa aula também, né? Que ele não está fazendo para concurso, mas ele está, sim, nesse assunto. Para ele, realmente, eu vou passar depois do exercício, né? Para ele ficar treinando mais e resolvendo as frases. Mas para vocês entenderem aqui o contexto geral, eu acho que essa imagem já está mais do que perfeita. Então, ó, amplo, né? Ó, olha que legal, pessoal. Bairro. Tá em, sei lá, em algum bairro, né? Que é o nosso neighborhood, né? Nosso neighborhood. Cidade, nossa city. O nosso continente, nosso continent. Tá? Pra cima, tá? Na Terra, na galáxia, no universo, tudo isso. Né? Porque sempre está inserido dentro desse contexto. Claro que no texto vai até no máximo continente, provavelmente, então a gente vai deixar aqui bairro, cidade, continente, tá? Ou dentro de algum local fechado, algum objeto ou uma pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa está na sala, né? Ela está in the room. Olha que simples, né? Muito simples, ó, na sala, in the room. Não tem segredo, né? Agora o on ele é um pouquinho mais chato que os outros, mas ó, vamos lembrar aqui, ó, on, lembrar de rua, tá? Então, por exemplo, Sésamo, on Sésamo Street, tá? Na rua Sésamo. Tô colocando aqui, tá? Olha lá, na rua. Então, na rua a gente usa o on, tá? Avenida, ó, road, highway também, tá? Então, estradas, tudo que tiver de estrada a gente vai usar o on, tá bom? Sobre alguma superfície, então, por exemplo, on the table, né? Tem a mesa aqui, então tem uma apple aqui, uma apple on the table, né? Ou, por exemplo, podia ter um computer on the table, alguma coisa em cima de outro local, tá? E também, tá? No caso ali da parede. Na parede tem um retrato, tá? Mas o retrato não está dentro da parede para assim, né? Ele não está contido dentro da parede, ele está só sobre. Ou seja, o on ele tem duas definições, tá? A primeira definição é o quê? Sobre, tá?
E a segunda definição é o quê? Tocando, tá? Entrando em contato. Ou seja, está por cima, mas está tendo contato. Ou seja, não precisa estar sempre por cima, né? Por exemplo, tem um livro aqui, tem outro livro aqui, ó. Esse livro está on this other book here. Por quê? Né? Porque ele está fazendo contato, né? Ele não está exatamente em cima, né? Mas ele está tocando, tá bom? Esse segundo conceito aqui de tocando algum outro objeto vai ser muito útil para ver as outras aplicações do on mais para frente, tá? Mas para sua prova lembrar, né? O on é sobre algum outro objeto, né? Ou tocando. No caso aqui, ó, o quadro está na parede, tá? Ele não está dentro da parede para ser in, mas ele está on, né? On the wall, por quê? Né? Ó, ele está na parede, né? Está fixado, está tocando a parede, está suspenso, né? Entrando em contato com a parede. É basicamente isso, tá? Então lembrar, né? On, definição 1, sobre algum outro objeto em cima, né? E o outro é tocando algum objeto. Tudo bem? E aí, por último, tem sobre meios de transporte, tá? Você vai ver muito meio de transporte começando com, por exemplo, on the bus. Isso daqui você tem que lembrar por quê, né? Meio de transporte, o que você vai lembrar aqui do on? O on não é você não tá por cima, né? Então, meio de transporte que você esteja sentado em cima, né? Pilotando, por exemplo, uma bicicleta, uma bike, um jet ski, vai ser on, tá bom? O único meio de transporte que eu lembro aqui agora que a gente vai usar o in é in the car, tá? Então aqui você já joga para a primeira lista e coloca aqui in the car. Fora isso, olha, se você chutar on, você vai acertar 90% dos meios de transporte, tá? On the bus, on the subway, tá? Por quê? O que acontece aqui? São meios de transporte que você está sobre. Você consegue se locomover dentro, tá? Ó que legal. Última definição. Dentro de algum lugar que você consiga andar sobre, tá? Nesse caso aqui, ó, é para meio de transporte, tá? Eu vou dizer aqui, ó, transporte. Tá? Para focar. Essa definição aqui pode enganar vocês em outros casos, então, ó, lembre que isso daqui, ó, transporte que você ou está sobre, sentado, pilotando, ou você está dentro e consegue se locomover de alguma forma, né? Um navio, um avião, um ônibus, né? Um trem, um subway, tá? Um submarino. Todos esses você está dentro e consegue se locomover, tá bom? É basicamente isso. Então, ó, lembra, o longe vai usar o quê? Para rua, tudo que tiver rua, né? Avenida também, né? Highway, autoestrada, né? Tudo on, tá? A definição mais comum agora vem agora, né? Sobre algum outro objeto ou tocando algum outro objeto. E por último, para meios de transporte dentro de algum lugar que você consiga andar sobre, né? Então, on the bus, on the subway, on the ship, tá? É isso. Para você lembrar do on. O on é o mais chato de todos e é por isso que o on vocês precisam sim prestar muita atenção, escrever tudo que está aqui, tá? E pegar esses exemplos aqui também, ó. On that street. Ó que legal, on a boat, tá? Então prestar também atenção nesses poucos exemplos que a gente deixou aqui. E por último a gente vai falar do at, só para fechar bem rapidinho também. Tá? Eu pretendo fazer uma aula a cada 2 dias agora, tá? Que eu tô um pouquinho mais organizado aqui. Para vocês terem mais conteúdo e também poderem praticar esse conteúdo. Eu recomendo que vocês façam de homework aqui, tá? Para quem não é meu aluno particular, né? Pessoal, tentem achar exercícios, tá? Exercises, tá? Com in at on. Para o quê? In at on e na situação do quê? De places. Tá bom? Então acham aqui, ó, façam alguns exercícios, tá? Comece a se acostumar com os adjetivos que vão aparecer, tá? Com os objetos que vão aparecer. Traduzam tudo se for necessário, tá? Mas comecem a entrar em contato com esse in at on aqui. Tá bom? Comece a fazer exercício porque vocês vão ver o que for fugir dessas regras aqui. Vão ser poucas coisas e vocês conseguem decorar, tá bom? E também lembrando, né, mais importante saber o que significa cada um desses, porque na hora da prova a gente sabe do que as pessoas estão falando, tá bom? E por último, né, agora sim, para meus alunos particulares que estão assistindo essa aula, eu vou mandar para vocês, tá? Depois vocês entrem em contato comigo também se não recebeu, né? Um exercício aqui do nosso livro de gramática completo para vocês fazerem. São 2 páginas, tá? Só para resolver problema com o in at on. Tudo bem? Então vamos terminando aqui. O at. At, pessoal.
local específico. Ou seja, não é assim local específico assim, o cantinho da sala. Não, não. Pô. Vou pegar aqui, por exemplo, a casa do João. Ó, João's House. Tá? João's House é um lugar específico, não é? Porque não é qualquer house, é a casa do João. Tá? Aí, por exemplo, né? Restaurante, pessoal. Restaurante. Restaurant. Pessoal, restaurante é um local específico. Tá? Você podia ir para vários lugares, mas você está indo para o restaurante. Né? Opa, o bank também é lugar específico, entendeu? Então são os locais que a gente vai no dia a dia, né? A gente vai usar o at, tá? Mas eu não vou falar, por exemplo, eu vou para tal local e vou usar o at. Não, tá? Lembre que é em, o ou na, né? Em, no, na, desculpa, né? Então, por exemplo, eu estou no banco, eu estou no banco. Ah, no banco, at the bank. Perfeito, teacher. Pô, eu tô na casa do João, I'm at João's house. Ah, eu tô no restaurante, at the restaurant. Né? Eu tô no restaurante. Ah, eu tô no aeroporto, at the airport. Vocês perceberam? No, na. Eu tô em tal lugar, ou eu tô na casa do João, ou na, né? Eu estou em casa, né? I'm at home. Então, quando eu falo local específico, pessoal, é o nome do local, tá? Pensa assim, nome do local. Por exemplo, McDonald's. McDonald's é um local específico. Então, I'm at McDonald's. Acabou. Ah, eu tô na cabeleireira, tá? Eu tô na hairdresser, tá? Ou eu tô no barber, né? O barbeiro. Barber shop, pode ser também, né? Barber shop, tá? Olha que legal. At the. Todos at the, né? Alguns a gente vai só usar o at, mas aí vocês vão saber porque são bem específicos, tá bom? Vão saber fazer exercício, pessoal, não tem que fazer. Tá, isso daqui dá uma noção geral para vocês acertarem entre 80 e 90% de todos os exemplos que vão aparecer na vida de vocês. Mas se vocês também não fizerem exercícios, vocês não vão evoluir isso daí e vão acabar esquecendo também o que a gente viu. Então eu recomendo que todo mundo dê uma boa estudada aí nesse assunto, tá? Então só para recapitular antes da gente terminar essa aula, o nosso aluno, se eu não me engano, ele também tem que fazer naquele capítulo o to, né? Vai ter que saber o que é to, né? Então eu peço que ele fique mais um pouco aí para ver o you into, tá? Que é bem simples também, mas quem também está estudando para a prova, eu acho que é um conteúdo extra que pode cair. Quem quiser assiste, quem não quiser, tranquilo, tá? Faça sua anotação e veja a nossa próxima aula que provavelmente vai sair entre amanhã e depois de amanhã. Bom, o in então, o que que foi, ó? In, ó, dica, quadradinho, tá dentro, tá? On, pessoal, on. Olha que legal. Tem o quadradinho. E onde tá o on? Eu gosto de deixar ele assim, tá? Não gosto de deixar ele muito em cima não, ó. Ele tá sobre, não tá? Mas ó, tá tocando. Ele tá tocando aqui, ó, no quadradinho. Então lembra, né? Sobre, né? Ou tocando. E o at, tá? O at, pessoal, eu vou deixar, vamos dizer assim, o at. Vou deixar ele assim de lado. Eu posso deixar ele pequenininho. Não, melhor. Pagar aqui, ó, vou fazer um bem legal. At, tá? Aí tem a location aqui. Quer dizer isso, né? Quer dizer que o at vai se referir à localização, né? Você está em algum lugar dessa localizaçãozinha aqui. Você pode estar fora? Pode. Tá? Quando eu falo I'm at the airport, estou no aeroporto, eu posso estar na parte de fora do aeroporto, pessoal. Agora, se eu falar, por exemplo, in the airport, se eu usar o in para me referir, quer dizer que eu estou dentro, entendeu? É basicamente isso. Tá bom? Quando eu falo, por exemplo, I'm at the barber shop, né? Eu estou no barbeiro, né? Eu posso estar na frente, apoiado na janela, esperando alguém, né? Estou falando para a pessoa que eu estou naquela localidade. Perfeito? É só isso. E agora eu vou explicar o in e o into aqui, o to e o into, tá? O que é to, né? To eu vou para tal lugar, tá? O to é o oposto do from, né? O from, para quem estudou o from, eu venho de algum lugar, né? Então, por exemplo, I come from Brazil, né? Eu venho do Brasil, né? Então, de, do, da. Então, from, de algum lugar, to, para. Então, esse to, como ele é para, ele envolve movimento, tá? Movimento. Por exemplo, e ele geralmente vem depois do go, né? Go to.
Ou a variação do go, que é o passado, went to. Ou walk também, verbos parecidos, ó. Sinônimos, né? Não sinônimos, né? Mas, ó, andar para, né? Move também, ó, mover para. Todos esses verbos que aceitam para depois, né? Vão aparecer muito junto com o to, né? Na frente do to. Então, to, para, perfeito? Outro verbo legal, tá? O give, dar, give, give to, dar para você, tal coisa. Então, vou dar algo para ela, ó. Give her, não, give something to her, né? Dar algo para ela. Tudo bem? Então, esses são alguns dos verbinhos que vão aparecer antes do to. Se cair alguma questão sobre isso, a gente já sabe que o to ele envolve movimento e o nosso aluno vai ter questões de to ali. E o que é o into só para fechar, né? O into, pessoal, é uma conjunção de duas palavras. Vamos falar uma junção, né? A palavra in e a palavra to. Lembra, o to é movimento, né? Ou quer dizer o que? Para, né? Beleza, para. E o in? Lembra que o in é dentro? Então o into, se a gente pegar a palavrinha aqui, ó, para, e a palavra dentro, significa o quê? Ó? Para dentro, pessoal. Se você olhar a palavra mesmo, ela já te dá a resposta, né? Into, para dentro. Tudo bem? Então, ó, recapitulando, from, de algum lugar, to, para, né? E into, para dentro. A gente já matou as principais preposições de lugar. Depois eu vou colocar também uma aula extra com behind, in front of, algumas outras preposições um pouquinho menos usuais, mas que vão aparecer também no dia a dia de vocês, tá bom? Thank you so much, pessoal, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. E para o meu aluno, eu peço que, se ele não recebeu as perguntas ainda, né, que ele peça para mim o link, né, que uma das... Na verdade, ele tem um livro, né, eu vou só mandar realmente a página que ele tem que ler ali certinho, para não perder nada, tá bom? Valeu, pessoal, e eu vejo vocês na nossa aula aí, se preparando um pouquinho, cada vez mais, né, cada vez mais para nossa prova, que se acerca.